Se por acaso alguém ainda não se deu conta, de repente passou meio que desapercebido, ou não sabe, amanhã, segunda-feira, o mundo chamado cristão celebra o Natal. Oh, impressionante, não? Fala a verdade, se eu não contar, vocês não sabiam, né? Entendi. Natal, que significa o nascimento de Jesus, o Cristo de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne, que viveu entre nós, o Deus conosco. Ao longo da história da humanidade, face a todo tipo de transformação filosófica, ideológica, o Natal acabou afetado por um grande e forte apelo comercial, consumista. Pode-se dizer que o Natal é muito mais lembrado como uma época de feriado. E aí as viagens que isso permite, as festas, as reuniões, as famílias que se reúnem, as trocas de presentes, do colorido das luzes decorativas, do que de fato e de verdade o Natal é lembrado pelo seu real e original sentido de ser e de existir, que é o nascimento de Jesus. Por falar em ser o nascimento de Jesus, o real e original sentido de existir do Natal, dentre os vários textos sobre isso, vale destacar pelo menos um, nós já o lemos no começo, mas eu quero repetir a leitura dele e dele observarmos pelo menos 3 significados para o nascimento de Jesus. É como se nós disséssemos o seguinte, é como se disséssemos não, de fato é o que queremos dizer. O Natal existe porque Jesus nasceu. Jesus não nasceu por causa do Natal. É o contrário. O Natal existe porque Jesus nasceu. O Natal é real porque Jesus é real e nasceu. Não há razão de ser ou existir do Natal sem o nascimento de Jesus. Mas o que significa o Natal? O que significa o nascimento de Jesus? Ou o que efetivamente isso trouxe para as pessoas e pode trazer hoje e que nos diz respeito? Eu quero levá-los à leitura de Isaías 9, de 1 a 7, como eu disse, texto que a gente já leu no começo, mas eu quero repetir agora para a mensagem. Isaías 9, 1 a 7. Acompanhe-me em sua Bíblia a leitura que farei. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam em trevas, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, mas se alegram na ceifa, e como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O que significa o Natal? Conforme Isaías 9, de 1 a 7, nós podemos visualizar que o Natal significa que Jesus nasceu para dar fim a uma situação caótica vivida pelas pessoas. Vejam, Jesus nasceu, queridos, para promover algumas profundas, importantes e fundamentais, podemos dizer até vitais transformações no caos que era instalado na vida das pessoas. Olhem para a Bíblia, por exemplo. O versículo 1 fala que a terra estava aflita. A correta ideia que se deve ter aqui é de que a terra estava afligida, ou ela estava em aflições. As coisas não iam bem, não davam certo. O povo era afligido por inimigos, inimigos que os cercavam, inimigos que os perseguiam, inimigos que impunham altos impostos, inimigos que saqueavam, que roubavam, que se apropriavam de suas produções agrícolas, de suas criações, inimigos que lhe causavam dor, sofrimento, opressão, guerra, inimigos que tiravam de Israel o sossego, tiravam a paz e que lhe deixavam sem esperança, sem perspectiva. Eu sei que talvez alguém possa estar aí pensando, peraí, pastor, o senhor está falando de Isaías ou dos dias de hoje? É a mesma coisa. Por isso, a gente pode dizer que o Natal significa que Jesus veio dar fim ao caos instalado na vida das pessoas, lá e cá. O primeiro caos é esse. A terra estava em aflição. Segundo, o povo, nesse caos em que vivia, e vivia opresso pelos inimigos, olhem para o verso 2, andava em trevas. O povo vivia uma tamanha aflição, que tudo era escuro, sem possibilidade de melhora, sem perspectiva de mudança para melhor. O povo não via soluções. Queridos, as trevas aqui representam a falta de solução para o caos vivido pelas pessoas. Representa a falta de esperança, de perspectiva por dias melhores. As trevas aqui representam a falta de motivação, falta de ânimo, falta de vontade, falta de estímulo, de que a vida pode e deve ser diferente para melhor. O caos era tamanho que o povo não conseguia ver, não conseguia enxergar, por isso andava em trevas. Claro, tem a ver com pecado também, óbvio. Terceiro, o povo, por conta do caos que havia se instalado na sua vida, andava em trevas e, de acordo com o mesmo verso 2, vivia na região da sombra da morte. Isso provocava medo, pavor, intimidação, a aceitação da imposição de um jugo, a falta de ver a luz, a saída, de ver a luz da solução, de ver a luz da objetividade, a luz da esperança, de sentido de ser, para continuar, para existir. A vida do povo era um caos total. O Natal significa que Jesus nasceu, a partir de Isaías 9, para dar um fim nisso, para acabar com essas trevas que impediu o povo de ver a luz, para acabar com essa vivência na região da sombra da morte, que é não encontrar perspectiva de amanhã.
Segundo lugar, Isaías 9, de 1 a 7, nos permite visualizar que o Natal significa as transformações, as mudanças que Jesus disponibiliza para as pessoas. Olhem o verso 2. Jesus é a luz, de acordo com João 8, 2, que resplandece na vida das pessoas que andam em trevas. Aos que estavam e viviam em trevas, o texto diz, resplandeceu-lhes, brilhou, apareceu a luz, e essa luz, João 8, 12, é Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é a luz da esperança, é a luz da expectativa, ele é a luz da perspectiva, ele é a luz das possibilidades, é ele que ilumina, é ele quem esclarece, é ele quem mostra, ele é a luz que conduz, que indica o caminho, ele é o caminho, e revela a direção, é a luz que orienta. Jesus é a luz que dissipa, que afasta, que elimina as trevas em que vivem as pessoas. Por isso, o Natal significa coisas que o Senhor disponibiliza para o povo, e Ele disponibiliza direção, orientação. Em profundo contraste com as trevas, que leva as pessoas à região da sombra da morte, de acordo com o verso 2, Jesus, que é luz, provoca duas reações na vida daqueles para as quais ele brilha como luz, ele resplandece como luz. E a primeira dessas possibilidades está no verso de número 3. A luz provoca, produz, traz alegria. Não mais trevas, não mais caos existencial, não mais falta de esperança, mas alegria. Olha que interessante, o contraste que a palavra de Deus nos permite visualizar, feito aí em Isaías 9. Trevas, sombra da morte. Luz, alegria. Trevas, sombra da morte, tristeza, caos. Luz, alegria. Essa é a primeira reação que Jesus, na vida das pessoas que estão em trevas, em caos, na região da sombra da morte, provoca luz, alegria. Quando ele resplandece, saem as trevas, termina-se o caos, sai a falta de esperança, entra a alegria. Alegria pelo sentido de ser e de existir. Alegria por não estar mais abandonado, solitário. Alegria pela esperança que raiou, que renasceu, que se refez. Jesus provoca isso. Por isso que o Natal significa coisas que o Senhor disponibiliza para nós. E Ele disponibiliza para as pessoas luz, luz que traz alegria. A segunda disponibilidade que Jesus oferece, que Jesus traz para as pessoas, quando Ele, como luz, resplandece na vida delas, que andam em trevas, que estão na região da sombra da morte, está no verso de número 4. É essa luz, que é Jesus, provoca, traz, quebra do jugo que pesava sobre quem o recebe em sua vida. Antes, o peso das trevas, agora, o alívio da luz. Antes, o peso das derrotas, das frustrações, das decepções, com a vida sem esperança, sem expectativa, sem perspectiva, à sombra da morte. Agora, o alívio da luz, de ser iluminado, guiado, esclarecido, orientado pela luz que é Jesus. Antes, o peso do desânimo, do desespero, da sensação de vazio. Agora, a luz que é Jesus, o alívio da esperança renovada, da vontade e do ânimo que são refeitos. Queridos, Jesus nasceu para transformar, para provocar mudanças
profundas nas vidas e altera a vida das pessoas que tanto precisam, que tanto necessitam e que são oferecidas e disponibilizadas generosamente, amorosamente, misericordiosamente em Jesus e por Jesus. É isso que significa o Natal. Natal é o que Jesus disponibiliza para as pessoas. E olhando ainda para Isaías 9, de 1 a 7, em terceiro lugar, nós podemos dizer que o Natal significa que Jesus nasceu para atuar de forma pessoal, com atributos e valores nunca antes disponibilizados para as pessoas. Olhem para o versículo 6. Na atuação de luz, ante o caos e as trevas na vida das pessoas, Jesus disponibiliza recursos transformadores. Com autoridade divina, ele se disponibiliza primeiro como maravilhoso conselheiro, isto é, o único cujas palavras são de vida. João 6,68, de vida abundante, de vida eterna. Ele é um maravilhoso conselheiro, porque suas palavras transmitem vida. Tanto é que Pedro chega a dizer: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Os outros têm palavras bonitas, palavras ideológicas, filosóficas, frases de efeito. Tem coisas muito bonitinhas aí fora, mas palavra de vida, só o Senhor. Por isso ele é maravilhoso conselheiro. Olha que mudança, queridos. Olha que transformação. Antes, caos. O povo andava em trevas, na região da sombra da morte. Quando Jesus, que é a luz, nasce, se você olhar para o texto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando isso acontece, quando a luz resplandece na vida das pessoas, suas palavras trazem vida. O segundo valor que ele disponibiliza para nós, ainda no versículo de número 6, Jesus é o Deus forte. É Deus e não é fraco. Ele é forte. Não precisa ser ajudado. Ele não precisa ser carregado. Ele não precisa ser transportado de um lugar para outro. Ele é Deus e é forte. O Salmo 121 diz que ele não dorme, ele não descansa. Não pode em absoluto perder, ser derrotado. Ele é Deus forte. O Deus a quem servimos é um Deus forte, não é fraco, ele não perde, não pode, jamais, nunca foi derrotado, nunca será. Ele é um Deus forte. E isso ele disponibiliza para as pessoas que estavam em trevas, que andavam na região da sombra da morte, pessoas para as quais Jesus, como luz, resplandeceu. Terceiro, ele é Pai da eternidade. Ele é autoexistente. Existe antes de tudo, existe por si só. A eternidade só existe porque ele existe. Não é o contrário. Ele existe por causa da eternidade. Não. A eternidade existe por causa dele. E ele ainda é príncipe da paz. Ele é o Shalom de Deus, que tem o sentido de produzir saúde para a alma. Essas disponibilidades que Jesus graciosamente oferece àqueles que o aceitam, que o recebem como Senhor e único Salvador, ou é um presente de Deus para nós. Revelam, proporcionam um relacionamento forte e sadio entre Deus e os homens. É uma condição estável de justiça e de prosperidade que está ao alcance de todos quantos procuram sinceramente e verdadeiramente o Senhor. Olhando para Isaías 9, nós podemos visualizar 3 significados do Natal. Primeiro, Jesus nasceu para dar um fim
a uma situação caótica de trevas, de desesperança, de morte. Segundo, ele nasceu para disponibilizar mudanças e transformações, alegria em lugar de desespero, luz em lugar de trevas. Terceiro, ele nasceu para atuar de forma pessoal, com atributos e valores que nunca haviam sido disponibilizados antes. Ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Isso é o que significa o Natal para nós. Claro que nós não somos alienados e não tem nada de errado, na minha opinião, e eu respeito quem pense diferente, de nos presentearmos, de viajarmos, reunirmos a família, comer o panetone. Eu não vejo absolutamente nada de mal nisso. Não tem nada de errado nisso, na minha modesta opinião. Mas isso não é o que significa o Natal para a palavra do Senhor. Essa é uma visão comercial. Podemos dizer que é uma visão bastante popular. Mas esse não é o sentido original do Natal. Jesus não nasceu para isso. Nós não podemos condenar os presentes, porque quando Jesus nasceu, ele recebeu presentes, nós lemos aqui inclusive. E não foi pouca coisa. Ouro, incenso e mirra. Cada uma delas, especiarias caras, que revelavam evidentemente um significado. Nós não temos absolutamente nada contra as pessoas viajarem no Natal, porque ele recebeu a visita de quem chegou de viagem. Os pastores viajaram até a manjedoura. Os sábios do Oriente, quando chegaram aonde Jesus estava, Lucas 2 diz que eles o encontraram na casa, não mais na manjedoura. Chegaram de viagem, trouxeram presentes. Então não tem nada de errado nisso. Mas esse não é o sentido do Natal. O Natal significa que Jesus nasceu para pôr um fim ao caos na vida das pessoas. Ele nasceu para transformar a tristeza em alegria, as trevas em luz. E ele nasceu para proporcionar, para disponibilizar bênçãos, valores para as nossas vidas que nunca antes aconteceram. Vamos orar sobre isso, queridos? Vamos pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine a esse respeito? Oremos. Senhor Deus, é muito possível que o Senhor já tenha se revelado a todos os corações aqui presentes na noite de hoje. Mas nós convivemos e vivemos com gente que ainda não tem isso. É possível, inclusive, e muito possível, que tenha gente em nossas casas que já chegaram, ou que chegarão, ou gente para onde iremos. Casa de pessoas com quem conviveremos daqui a instantes, pessoas para as quais o Natal tem esse sentido comercial. Reunião, festa, alegria. Gente que chegou de viagem, gente que vai para a viagem. Mas é possível que essas pessoas que estão conosco, ou com quem estaremos daqui a instantes, ainda não tenham tido a experiência de desfrutar, de terem em seus corações o Senhor, que nasceu para ser maravilhoso conselheiro, para ser Deus forte, para ser príncipe da paz, para ser Pai da eternidade. São pessoas que ainda vivem no caos, ainda em trevas e ainda na região da sombra da morte. Pessoas para as quais ainda não houve transformação, ainda não houve substituição da alegria, da tristeza pela alegria e das trevas pela luz.
Ajude-nos e nos use para testemunhar isso para essas pessoas. Para que sejamos um canal de bênção na vida delas. Para que sejamos uma influência bastante significativa na vida delas, com o nosso testemunho de vida e com a nossa anunciação e pregação, com o que a gente sabe dizer e falar. E nós saímos daqui lembrando disso, do que é o Natal para nós. E não adianta a gente sair daqui dizendo que o Natal é tudo, que em tese tudo significa nada, que a gente não sabe dizer. Mas aprendamos com isso. O Natal significa que o Senhor veio pôr um fim ao caos existencial da vida das pessoas. O Senhor veio transformar as situações. E o Senhor veio disponibilizar ricas e copiosas bênçãos. Lembremos-nos disso, louvemos, honremos, glorifiquemos, exaltemos o Teu nome por isso. Dê-nos a continuidade de uma boa noite. Alguns de nós sairão para ir à casa de pessoas, outros de nós receberão pessoas que chegarão ainda para as nossas casas. Guarde-nos a todos, proteja-nos a todos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito de Deus, esteja com todos os que estão aqui, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todos os queridos da Igreja de Filadélfia que viajaram, que saíram, que não puderam vir, desde agora e até a bendita volta do Senhor. Amém.